Você já tentou esquecer alguém, mas ela continua aparecendo nos seus pensamentos? Sem aviso. Sem lógica. É como se essa pessoa tivesse um lugar secreto dentro da sua mente. Você segue a vida, conhece outras pessoas, ocupa o tempo. Mas basta um silêncio, uma música, um cheiro, e ela volta. Não fisicamente, mas como uma presença invisível, viva, insistente, quase fantasmagórica. Por que isso acontece? Talvez você pense que ainda é amor, ou que é apego. Mas e se for outra coisa? E se essa lembrança não estiver ligada a ela, mas a algo dentro de você? Carl Jung dizia: nada que acontece na mente é por acaso. O inconsciente tem uma lógica própria, simbólica, misteriosa e profundamente verdadeira. O que você sente pode ser só a ponta de um iceberg psíquico. Essa pessoa pode não ser o problema. Ela pode ser o mensageiro, o espelho de algo que você ainda não conseguiu ver. Talvez você não esteja preso a alguém, mas a uma parte esquecida de si mesmo. E se, no fundo, nunca tivesse sido sobre ela? Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto tempo, essa pessoa ainda habita sua mente? Você tenta racionalizar. Diz para si mesmo que foi só uma fase, que outras virão. Sai, trabalha, se distrai. Mas, em algum momento do dia, ou da noite, ela volta. E volta com uma força que parece desproporcional. Como se ocupasse um espaço maior do que deveria. Isso não é apenas memória. É um ciclo interno, silencioso, mas constante. Você não escolhe lembrar, simplesmente lembra. Não quer sentir, mas sente. E quanto mais tenta evitar, mais parece que essa presença cresce. Por que isso acontece? A mente consciente tenta seguir em frente. Mas o inconsciente tem outros planos. Ele guarda tudo aquilo que você não entendeu, não processou ou não integrou. E, vez ou outra, dá um jeito de trazer isso à tona, disfarçado de saudade, sonho ou pensamento recorrente. Não é coincidência. É sintoma. A mente não esquece o que ainda precisa ser compreendido. E enquanto você continuar lutando contra isso, estará lutando contra si mesmo. Às vezes, o que parece obsessão é apenas uma mensagem tentando ser ouvida. Carl Jung dizia que o inconsciente nunca age sem motivo. Ele é como uma inteligência oculta, que opera por trás dos seus pensamentos mais espontâneos e das emoções que você não consegue controlar. Se alguém continua voltando à sua mente, mesmo sem um motivo aparente, é porque existe um motivo. Só que ele não está no mundo externo, está dentro de você. O inconsciente se comunica por símbolos, imagens, sensações. Ele não fala com palavras, mas com repetições. E quando algo precisa ser visto, ele insiste, até que você pare de fugir e comece a escutar. Essa pessoa que aparece nos seus pensamentos pode ser um canal, um ponto de acesso para algo que você reprimiu, negou ou esqueceu. Um fragmento de você mesmo que ficou perdido no tempo. A mente lógica tenta eliminar esse ruído como se fosse um erro. Mas, na verdade, é um chamado. Nada dentro de você acontece por acaso. E quanto mais você ignora, mais forte o inconsciente grita. A pergunta não é por que você pensa tanto nessa pessoa. Pergunta é, o que, dentro de você, está tentando ser lembrado através dela? Aquela pessoa que insiste em aparecer nos seus pensamentos, talvez não seja apenas ela. Talvez seja o que ela representa. No universo simbólico do inconsciente, tudo carrega um significado mais profundo. Jung nos ensinou que certas figuras surgem em nossa psique não como elas são na realidade, mas como espelhos de partes nossas, desejos não vividos, emoções não resolvidas, feridas antigas que ainda sangram em silêncio. Essa pessoa pode simbolizar algo que faltou na sua história. Afeto, acolhimento, validação. Ou pode refletir um momento marcante, um estado emocional que você perdeu ou que deseja reencontrar. Muitas vezes, não estamos apegados ao outro, mas ao que ele despertou em nós. A sensação de ser visto, desejado, importante. Ou, ao contrário, a dor de ser rejeitado, invisível, esquecido. Ela se torna um símbolo vivo do que está inconsciente, um roteiro emocional que você revive sem perceber. Não se trata dela. Trata-se do que ela ativa, do que ela representa em seu mundo interno. Entender isso muda tudo, porque quando você para de olhar para a pessoa e começa a olhar para o símbolo,
Você começa a enxergar a verdade que estava escondida em você. Quando você se sente profundamente atraído por alguém, ou até obcecado, existe algo invisível em jogo: a projeção. Segundo Jung, projetamos nos outros aquilo que está oculto em nós. Aspectos reprimidos, desejos não reconhecidos, qualidades que não conseguimos assumir, e também feridas que tentamos esquecer. É como se o outro se tornasse uma tela, e nossa psique jogasse ali tudo o que está inconsciente. Você não está vendo a pessoa como ela realmente é. Você está vendo o que ela ativa em você. Um reflexo. É por isso que, muitas vezes, a imagem mental dessa pessoa é idealizada. Não condiz com a realidade, mas com o roteiro emocional criado pela sua própria mente. Você se apaixona não só por ela, mas por tudo que projeta nela, o cuidado que queria ter recebido, a intensidade que nunca viveu, o abandono que sempre temeu. Quando projetamos, perdemos uma parte de nós no outro. E é por isso que dói tanto quando ele vai embora. Você não está apenas sentindo falta de alguém. Você está tentando se reconectar com partes de si mesmo que foram deixadas lá. Existe algo mais profundo do que a projeção: a sombra. Jung chamava assim tudo aquilo que somos, mas não reconhecemos: traços, emoções, impulsos que julgamos inaceitáveis. Ao longo da vida, vamos escondendo partes de nós para sermos amados, aceitos, compreendidos. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas se oculta e espera uma chance de voltar. E muitas vezes, volta através de alguém. Aquela pessoa que não sai da sua cabeça pode ter tocado exatamente nesse ponto cego. Ela ativou algo que você esconde: uma insegurança, um medo, uma dor antiga. Talvez ela não tenha feito nada de grandioso, mas você sentiu tudo como se fosse, porque ela encostou na sua sombra. É desconfortável, mas é necessário. Sem esse encontro, não há crescimento. A sombra não é seu inimigo, é a parte de você que quer ser vista, quer ser aceita, quer ser integrada. Por isso, quando alguém mexe com você profundamente, preste atenção, talvez não seja sobre o que ela fez, mas sobre o que ela revelou. Às vezes, a pessoa que te desequilibra é a mesma que aponta para onde você precisa curar. Nossas conexões mais intensas não nascem apenas da convivência ou da química. Elas são guiadas por forças muito mais antigas e profundas: os arquétipos. Arquétipos são padrões universais que vivem no inconsciente coletivo, imagens primordiais que moldam como percebemos o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Segundo Jung, entre os mais poderosos estão a ânima e o animus, representações do feminino e do masculino dentro de cada um de nós. Quando nos apaixonamos, muitas vezes não estamos nos conectando com a pessoa real, mas com o arquétipo que ela desperta. A mulher que parece encantadora demais? Talvez seja a ânima, a imagem do feminino idealizado no inconsciente masculino. O homem que parece forte, misterioso, impossível de esquecer? Pode ser o animus, o reflexo do masculino interior no inconsciente feminino. Esses arquétipos ativam emoções profundas porque falam com algo ancestral em nós. Eles representam nossos anseios mais íntimos, nossas buscas internas por completude. Aquela pessoa, então, se torna um portal. Ela ativa uma parte esquecida, não só da sua história, mas da sua essência. E talvez seja por isso que você não consegue soltá-la, porque ela tocou algo muito maior do que você imaginava. Nem todo apego nasce do amor. Muitos nascem da dor. Quando alguém ativa uma ferida emocional antiga, como rejeição, abandono ou humilhação, cria-se um laço invisível, mas fortíssimo. A mente racional pode até saber que já passou, que não faz mais sentido. Mas o corpo e o inconsciente ainda estão presos naquela emoção. Aquela pessoa que você não consegue esquecer pode ter sido o gatilho de uma ferida não cicatrizada. Talvez ela tenha te ignorado, te deixado, te feito sentir pequeno, não por maldade, mas porque tocou exatamente no ponto que já doía. E o que acontece quando algo toca uma ferida aberta? Você sangra e tenta curar buscando exatamente o que te machucou. É por isso que o apego é tão difícil de romper. Não porque aquela pessoa era única, mas porque, em algum nível, você acreditou que ela poderia finalmente curar o que outros causaram. Só que ninguém pode curar por você o que nasceu dentro de você. As feridas moldam os vínculos. Mas ao reconhecê-las, você começa a quebrar o ciclo. E percebe, a dor que parecia ser sobre o outro, era, na verdade,
um pedido de atenção vindo de dentro. A verdadeira cura não acontece quando você esquece alguém. Ela acontece quando você integra o que essa pessoa despertou em você. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de se tornar inteiro, consciente de todas as partes que existem dentro de si, luz e sombra, razão e emoção, passado e presente. É um retorno para si mesmo. Tudo aquilo que foi projetado no outro, os desejos, as dores, as carências, precisa ser trazido de volta. Não para ser negado, mas para ser acolhido. Você não precisa mais buscar fora aquilo que faltava. Porque o que realmente faltava era você com você mesmo. Individuar-se é olhar para dentro com coragem. É deixar de correr atrás de respostas no outro e começar a escutar o que sua alma vem tentando dizer há anos. É parar de tentar preencher o vazio com presenças alheias e começar a preenchê-lo com consciência, presença e amor próprio. Aquela pessoa foi só o espelho, o convite, mas a jornada é sua. E quando você aceita caminhar por dentro, algo muda. Você já não quer mais esquecer. Você quer entender. Porque entende que a verdadeira libertação não vem do outro. Vem de si. No fim de tudo, você percebe, nunca foi sobre aquela pessoa. Foi sobre o que ela revelou. Sobre o que ela te obrigou a sentir, lembrar, confrontar. Ela foi um espelho, um símbolo, um portal. Mas a jornada sempre foi sua. Você buscava respostas fora e encontrou perguntas dentro. E agora, algo muda. Você não precisa mais se prender a memórias, idealizações ou fantasias. Porque compreendeu que cada pensamento obsessivo era, na verdade, um chamado da sua alma. Um pedido para olhar para dentro. E quando você olha com profundidade, com coragem, com verdade, algo se transforma. Você recupera as partes de si que estavam espalhadas no outro. Você resgata sua presença, sua energia, seu poder. Isso é libertação. Não o esquecimento, mas a integração. Não o fim da lembrança, mas o fim da ilusão. Você não precisa mais carregar esse peso. Porque agora você sabe. O que doía não era a ausência daquela pessoa, era a desconexão de você mesmo. E hoje, você começa a se reconectar, a se escolher, a se curar. O ciclo se fecha. E o que antes era dor, agora é aprendizado. Você não perdeu alguém. Se essa jornada fez sentido para você, se, em algum momento, você se viu nessas palavras, então talvez o seu processo de cura já tenha começado. Porque não existe caminho mais poderoso do que o de voltar para si mesmo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer acordar, quer crescer, quer entender, quer se libertar. E é exatamente para isso que esse canal existe. A chave do inconsciente não é só um nome, é um convite para você abrir portas internas, descobrir verdades escondidas e transformar dor em consciência. Então, se você sente que essa chave também é sua, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa seu like, porque cada clique seu ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa ouvir. E lembra, quanto mais a gente compartilha consciência, mais o mundo desperta. A sua cura inspira outras curas. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, continue escutando o que sua alma está tentando te dizer. Porque o verdadeiro poder sempre esteve em você.